Audiobook Jus Resumos, Direito Constitucional, Aula 2 Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. É fundamental compreender que todas as normas constitucionais possuem eficácia, embora essa eficácia possa se manifestar de diferentes maneiras. Algumas com eficácia jurídica e social plena, outras apenas com eficácia jurídica. A doutrina constitucional, especialmente a partir dos estudos de José Afonso da Silva, distingue diferentes graus de eficácia das normas constitucionais. Normas de eficácia plena. No momento em que a Constituição entra em vigor, essas normas estão aptas a produzir todos os seus efeitos, de forma imediata e integral, independentemente de qualquer norma infraconstitucional que as regulamente. São auto-aplicáveis, não restringíveis, diretas, imediatas e integrais. Exemplo clássico é o artigo 5º, inciso 3º, da Constituição Federal. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Normas de eficácia contida. Embora possuam aplicabilidade imediata e direta desde a entrada em vigor da Constituição, a sua abrangência e a produção de todos os seus efeitos podem ser restringidas ou regulamentadas por norma infraconstitucional posterior ou até mesmo por outras disposições da própria Constituição Federal. São auto-aplicáveis, restringíveis, diretas, imediatas e possivelmente não integrais. Um exemplo é o artigo 5º, inciso 13, da Constituição Federal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei pode estabelecer requisitos para o exercício de determinadas profissões. Normas de eficácia limitada. Essas normas não possuem o condão de produzir todos os seus efeitos de forma imediata e integral, necessitando de uma norma regulamentadora infraconstitucional ou até mesmo de integração por meio de emenda constitucional para que possam ter plena aplicabilidade. Não são auto-aplicáveis, são indiretas, mediatas e não integrais. Um exemplo é o artigo 37, inciso 8º, da Constituição Federal. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A efetiva reserva de vagas depende da edição de lei específica. Para além dessa classificação quanto ao grau de eficácia, as normas constitucionais também podem ser analisadas sob outras perspectivas. Efeito vinculante. Algumas normas constitucionais estabelecem um dever específico para o legislador ordinário, obrigando-o a editar leis que concretizem os comandos constitucionais. Efeito negativo. A entrada em vigor de uma nova Constituição revoga as leis e atos normativos anteriores que lhe forem incompatíveis, além de condicionar a validade da legislação futura à sua conformidade com a ordem constitucional. Princípio institutivo. Normas que traçam os esquemas gerais de estruturação de instituições, órgãos ou entidades estatais. Princípio programático. Normas que veiculam programas e diretrizes a serem implementados pelo Estado, visando a realização de fins sociais e econômicos. Normas de eficácia exaurida. Segundo a classificação de Wadila Mego Bulos, são normas que já extinguiram a produção de seus efeitos, tendo cumprido o papel para o qual foram propostas, como algumas disposições transitórias do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT. Recepção e repristinação. A entrada em vigor de uma nova Constituição impacta as normas produzidas sob a égide da Constituição anterior. Normas compatíveis são recepcionadas pela nova ordem constitucional, podendo inclusive adquirir um novo status legislativo. Normas incompatíveis são revogadas por ausência de recepção. A repristinação é um fenômeno pelo qual uma lei revogada volta a vigorar em virtude da revogação da lei que a havia revogado. Desconstitucionalização. É o fenômeno pelo qual normas da Constituição anterior,
desde que compatíveis com a nova ordem constitucional, permanecem em vigor, mas com status de lei infraconstitucional, perdendo sua natureza constitucional formal. Poder constituinte. Um conceito central para a compreensão da Constituição é o de poder constituinte. Nas palavras do renomado constitucionalista José Afonso da Silva, é o poder que cabe ao povo de dar-se uma Constituição. É a mais alta expressão do poder político, porque é aquela energia capaz de organizar política e juridicamente a nação. Espécies de poder constituinte. A doutrina tradicionalmente distingue duas espécies principais de poder constituinte: originário, também chamado de poder constituinte de primeiro grau ou fundamental, é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. Seu objetivo fundamental é criar um novo Estado, diverso do que vigorava em decorrência da manifestação do poder constituinte anterior. Pode ser classificado em histórico, o verdadeiro poder constituinte originário, que estrutura, pela primeira vez, o Estado. Revolucionário, todos os poderes constituintes originários posteriores ao histórico, que rompem completamente com a antiga ordem e instauram uma nova ordem, um novo Estado. Quanto à sua natureza, o poder constituinte originário pode ser analisado sob duas perspectivas. Material, traduzido no conjunto de forças político-sociais responsáveis pela elaboração da nova ordem constitucional. Formal, responsável por formalizar e instrumentalizar a ideia de direito construída pelo poder constituinte material. A corrente positivista majoritária entende que a natureza jurídica do poder constituinte originário é política, sendo um poder de fato, uma força social pré-jurídica. A corrente jusnaturalista, por outro lado, defende sua natureza jurídica. As características do poder constituinte originário são: inicial, instaura uma nova ordem; autônomo, livre para escolher a ideia de direito; ilimitado juridicamente, não precisa respeitar limites do direito anterior; incondicionado, não se submete a formas prefixadas; poder de fato político, força social pré-jurídica; e permanente, não se esgota com a edição da nova Constituição. Suas formas de expressão podem ser a outorga ou a Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção. Derivado ou instituído, também chamado de poder constituinte de segundo grau ou de reforma, tem a função jurídica de alterar formalmente o texto constitucional e conferir aos Estados-membros a capacidade de elaborarem suas próprias constituições estaduais. Suas espécies são: poder constituinte derivado reformador, responsável por modificar a Constituição Federal, por meio de um procedimento específico, estabelecido pelo originário, sem que haja uma ruptura da ordem constitucional. Poder constituinte derivado decorrente, decorre da capacidade de auto-organização dos Estados estabelecida pelo poder constituinte originário, sendo o poder responsável pela estruturação da Constituição dos Estados-membros e por suas posteriores alterações. Poder constituinte derivado de revisão, procedimento especial de alteração da Constituição Federal previsto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 3º, ADCT, realizado após 5 anos da promulgação da Constituição, por um procedimento mais simplificado do que o das emendas constitucionais. As características do poder constituinte derivado são: jurídico, sua existência e limites decorrem da Constituição originária; limitado, deve observar os limites estabelecidos pelo poder originário; e condicionado,